De volta já aqui com Bem Assim. E olha só, pessoal, mulheres que fazem mamografia de rotina devem realizar o exame antes de tomar a vacina contra a Covid-19 ou 4 semanas após a segunda dose. A recomendação é da Sociedade Brasileira de Mastologia, que alerta para possíveis confusões entre a reação comum ao imunizante e sintomas de câncer de mama. Quem vai explicar melhor para a gente sobre essa decisão, sobre essa orientação agora aqui no estúdio é a ginecologista e mastologista Jéssica Moreira. Bom dia, Jéssica, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Bom dia, Mara, bom dia a todos. Bom, você falou muito bem já nessa parte inicial. A recomendação é da Sociedade Brasileira de Mastologia, em conjunto com o Colégio Brasileiro de Radiologia também. Sim. E por que existe essa recomendação? A gente põe 2 grupos de mulheres nesse momento. Apesar da vacina já estar mais adiantada, existem aquelas mulheres que ainda não foram vacinadas, né? As que não foram vacinadas, elas podem fazer mamografia em qualquer momento, né? Não tem problema. E existe o grupo das mulheres que receberam a primeira dose ou que já receberam a primeira e a segunda dose. Para essas mulheres, a gente recomenda que a gente faça mamografia somente depois de 4 semanas, Sim. tá? De ter feito a dose da vacina, por causa de uma reação da vacina que está relacionada ao aumento das ínguas, que são linfonodos na região da axila. Uhum. E aí, por conta desse aumento, a gente pode, no caso, as mulheres elas podem acabar confundindo isso com os sintomas ou sinais do câncer de mama? Isso. Deixando bem claro também, Mara, para todo mundo na realidade, porque o que é que acontece? A paciente, eu estou considerando a paciente de mamografia de rastreio. Sim. Aquela paciente com 40 anos ou mais que precisa fazer a mamografia de rotina, que anualmente é o que é recomendado. E aí essa paciente que tem essa condição de aguardar, ela vai aguardar para evitar a confusão diagnóstica. Que confusão diagnóstica seria essa? A principal é em relação ao câncer de mama, porque acredito que muitas das mulheres já sabem, mas o câncer de mama, ele pode levar a uma infiltração para nódulos de axila, para esses gânglios, os linfonodos, tá? Então, quando a gente chega a ter um aumento desses gânglios relacionado ao câncer de mama, pode ser um sinal de infiltração. Para evitar qualquer tipo de confusão na hora de fazer o exame, ver esse linfonodo aumentado, ver esse linfonodo atípico de forma diferente por causa da vacina, aí a gente pede esse intervalo, porque no câncer não desaparece o linfonodo espontaneamente, né? Já pela vacina, a gente espera que esse linfonodo desapareça. Em cerca de 3 semanas, 2 semanas, ele já vai retornando ao natural. Por isso que a gente pede esse prazo. A vacina aplicada no braço é capaz mesmo de causar essas alterações? É capaz. Deixando bem claro, gente, que assim, a gente está no momento que está em vigência de falar sobre a vacinação de Covid, Sim. Lógico. Mas é uma reação que pode acontecer com qualquer vacina. A própria influenza que a gente também toma, a também tá em vacina de campanha, sarampo, elas também podem levar a aumento de ínguas, né? Cervical, axilar. Mas por que a gente está exaltando essa questão da axila? Primeiro porque os estudos mostraram que houve um aumento mais importante na região da axila, tá? Em relação às outras ínguas, com a vacina de Covid. E segundo, por causa da confusão diagnóstica que pode gerar ao médico e ao paciente de sugerir uma doença maligna, como, por exemplo, um câncer. Né? Então, a gente não quer jamais que essa confusão ocorra. Imagina, Claro. uma coisa que seria uma reação natural da vacina, que vai voltar ao normal, algo benigno ser confundido com a doença maligna como câncer. Então, a gente não quer que haja essa interrogação. Ótimo, você falou bem. É uma reação, então, natural da vacina, né, Jéssica? Não é para o Natural pessoal da ficar vacina. assustado, não. Não precisa ficar assustado. Vamos deixar claro que vacina contra a Covid não causa câncer de mama, gente. Não causa nenhuma doença mamária. A gente não deve deixar de vacinar ou postergar a vacinação por causa disso. E até quanto tempo esses sinais eles acabam desaparecendo? Então, o que os estudos estão mostrando, porque isso, a recomendação, ela é pela sociedade brasileira, certo? Mas os estudos, eles são a nível mundial, com todas as vacinas aplicadas no mundo, que a gente tem vacina que não é aplicada no Brasil e é aplicada em outros países que causam o mesmo efeito. Sim. Então, a gente espera, os estudos mostram que normalmente em 2 a 3 semanas retorne ao tamanho habitual. O gânglio, ele volta ao tamanho habitual, mas poucos casos foram relatados de demorar um pouco mais. Então, isso vai ser um pouco assim, particularizado também na hora da consulta com o médico, na hora de fazer o exame, né? Vai ser olhado com mais cuidado, mas a grande maioria resolve em 2 a 3 semanas. Então, por conta disso, é importante, né, que a mulherada aí fique bastante atenta na hora de marcar a mamografia, né? Ficar atento a essa questão da idade da vacinação, dos grupos, né?
Isso, exatamente. Ô Mari, tem uma coisa que eu queria deixar muito claro, porque assim, quando a gente fala sobre a informação, muitas vezes ela na mídia vai um pouco distorcida, né? Então a gente tem que deixar claro que isso é uma reação natural e que a mulher que tem condição de esperar as 4 semanas, é recomendado que espere, mas tem mulheres que não têm condição de esperar. Eu Sim. vou pôr aí 2 exemplos nesse meu caso. Primeiro, a mulher está numa consulta com o ginecologista, com o médico, com o mastologista, surgiu um nódulo na mama ou está saindo uma secreção suspeita pelo mamilo, com sangue. E aí o médico olha e fala, olha, eu vou te pedir uma mamografia porque existe uma suspeita de uma doença mais grave. Sim. Então eu estou suspeitando de um câncer naquela mulher. Aí a pergunta é, eu vou aguardar as 4 semanas? Não vou aguardar. Nessa mulher é o chamado mamografia diagnóstica. Ela deixou de ser uma mamografia de rotina. Então, gente, essa mulher ela não pode aguardar. Nesse caso, a mulher tem prioridade de fazer a mamografia, então ela vai fazer a mamografia e não vai aguardar. A paciente que vai esperar é a paciente que tem condições, que está fazendo mamografia de rotina, não tem nada na mama, mas tem que fazer o rastreio anual. Que sempre faz aquele certo? acompanhamento ali, né, com a ginecologista, com a mastologista, que sabe que normalmente está tudo ok, não é isso? Exatamente. O outro exemplo que eu vou te passar, ela engloba um pouco mais da realidade brasileira, né, em algumas regiões, que é, por exemplo, a mulher que está pelo Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, e ela chega e me fala, olha, eu não estou conseguindo remarcar a mamografia, eu estou na fila, tem 3, 6 meses que eu estou aguardando, que a gente sabe que dependendo da região do nosso Brasil, Sim. isso realmente ela é mais assim, evidente. Né? Então, essa mulher que chega para a gente e fala, eu não tenho condições de remarcar, eu estou na fila há muito tempo, ela não vai também deixar de fazer, tá? Deixa ela fazer a mamografia, mesmo que não tenha obedecido o intervalo de 4 semanas, mas é muito importante que ela dê informações do status vacinal. Tá. O que é o status vacinal? Quando que eu apliquei a vacina, qual braço que foi aplicado e qual tipo de vacina recebida. Então, não force muito a obedecer essa recomendação. Realmente são as mulheres que têm condição de aguardar. Se não tiver, dê essas informações ao médico. É só no caso de fazer, de tomar a vacina após fazer na verdade, é só o caso de tomar a vacina antes de fazer o procedimento, né, o exame, ou, por exemplo, não, já fiz o exame, eu também preciso aguardar algum período, algum momento ali para tomar minha vacina? Ótima pergunta, Mara. Não. Nesse caso, o inverso não ocorre. Se eu já fiz minha mamografia, eu já tenho aquela minha imagem. Não vai atrapalhar mais na visualização das minhas ínguas, né? Então, eu não preciso aguardar em momento nenhum. Eu posso fazer a mamografia hoje, de manhã e à tarde, tomar minha vacina tranquilamente, não tem problema, né? Agora, o inverso, não. Agora, se eu tomei a vacina hoje, o ideal é aguardar a mamografia, tá? Mas é uma pergunta interessante, que o pessoal pergunta mesmo. Às vezes dá uma confusão. Mas o que é importante, tá, mulherada, é que você fique muito atento, preste muita atenção aos sinais, né? Sim. Se você tiver sinais ali, tá, de inflamação na sua mama, por favor, não adie, faça logo a sua mamografia, né? Isso. Porque o quanto antes é o que vai também poder ajudar a salvar vidas, né, Jéssica? Sim. Eu queria aproveitar para dar uma informação sobre isso. Em 2020, cerca de 50% das mulheres brasileiras não realizaram mamografia de rotina. Nossa. O medo é uma coisa que a gente está vivendo, o medo é totalmente compreensível, mas a gente tem que transformar o medo em cuidado. Sim. E o cuidado, ele envolve tanto o cuidado com a pandemia, o distanciamento social, a vacinação em si, o uso de máscara, mas também envolve o cuidado global. Então, eu não posso esquecer das outras doenças. A gente sabe que o número de doença cardiovascular aumentou. O rastreio, agora, o que a gente está notando é que a paciente que vem fazer agora uma mamografia de rastreio, muitas vezes ela já está com um câncer invasor, porque ela perdeu aquele time que a gente fala, Sim. né? Então, não vamos deixar de fazer os exames, né? Não vamos deixar a pandemia fazer com que a gente esqueça coisas que são prioridade também. E eu acho que é importante também até que a gente fale, né, que o câncer de mama, ele é eu não sei se é o maior ou é enfim, ali o segundo, terceiro, de maior incidência entre as mulheres, né, isso? Certíssimo. Na verdade, hoje, o dado atual que a gente tem, porque o dado ele sai no próximo ano, né? Então, a gente tem os dados de 2020 nesse momento. O dado lançado pelo INCA é que é o principal tipo de câncer que acomete mulheres, tá?
tá? Atinge cerca de 30%. Então, realmente a incidência é muito alta de câncer de mama. Ao mesmo tempo que a gente tem essa informação que assusta, a gente tem uma informação bacana que é o quê? Apesar dessa incidência aumentada, a detecção precoce, ou seja, inicial, do estágio inicial do câncer de mama, tem um índice de cura de quase 90%. Então, tá? quanto antes ali você descobre, melhor, né, para esse tratamento. E a gente tem um exame que fornece essa informação, que é a mamografia, Sim. né? Então, a gente tem que ir atrás dela. A partir de quantos anos deve-se fazer a mamografia? Perfeito. A orientação é que a mamografia ela seja realizada a partir dos 40 anos, né? A mulher com 40 anos para cima tem indicação de fazer mamografia anual. Essa informação ela diverge um pouco do Ministério da Saúde. A informação que eu estou passando é a informação da Federação de Ginecologia e Obstetrícia em conjunto com a Sociedade Brasileira de Mastologia, tá? Então a informação é que 40 anos ou mais a mamografia, a orientação é que seja feita anualmente. Certo. E doutora, se eu já tenho histórico familiar de câncer de mama, eu preciso ficar atenta o quanto antes, fazer talvez o exame antes ou não? É só ter ali aquele acompanhamento sempre regular com o médico que eu vou conseguir também ficar ali prevendo, né, se acontecer alguma alteração no meu corpo. Isso também é uma pergunta muito recorrente, né, em consultório. A paciente que tem um histórico importante familiar, ela é olhada com mais cuidado. Muitas vezes a gente antecipa a mamografia para 30 anos de idade, a gente avalia uma necessidade de fazer uma ressonância, complementar o exame com ultrassonografia, avalia a necessidade de fazer estudo genético, porque existe estudo genético. Então, o que é que eu oriento para esse caso? Como são casos particulares, a paciente que tem dúvida em relação a esse histórico familiar, procure um mastologista, porque ele vai individualizar o caso e ver se realmente tem uma importância genética. Se tiver, vai ser acompanhada precocemente. Na realidade, a partir dos 25 já tem indicação de procurar um mastologista e ele vai avaliar se o segmento da mamografia vai ser a partir dos 30, se vai fazer uma ressonância com 25, isso vai ser individualizado cada caso. Ok, então é muito importante, tá, mulherada? Se cuidem. Então, já ali a partir dos 25, já procura um mastologista, né? Já fica sempre aí tendo seu acompanhamento regular para você sempre estar de olho, porque sim, dá para rastrear, né, previamente o câncer de mama e quanto mais cedo se descobre, melhor esse tratamento, melhores são os resultados. Vamos então reforçar, quando a gente fala, Jéssica, aí de vacina e mamografia, o que é importante que o pessoal fique antenado? Vamos nos pontos agora, vamos resumir. Primeiro, gente, vacina não causa doença mamária, muito menos câncer. Não existe essa informação, tá? Segundo, mulheres que têm condição de aguardar para realizar a mamografia após a vacinação, toma a vacinação, depois de 4 semanas pode fazer a mamografia à vontade. Se você ainda não tomou a primeira dose, aproveita e já faz a mamografia de uma vez. E mais um ponto importante, se você não tem condições de aguardar, se tem um caroço, um nódulo na mama suspeito, não aguarde. Pode ter tomado a vacina hoje, faça a sua mamografia, porque a prioridade é a detecção de câncer. Muito bem. Quem quiser mais informações, mais dicas, como é que pode fazer, Jéssica? Sim, peço que pode seguir nas redes sociais através do Instagram, é Jéssica Moreira C de casa, _mastologia, tá? Em relação ao local de atendimento, pode, por favor. Pode também. O local de atendimento, atualmente, eu estou com a equipe da Profeme, do Hospital Vida, então só dá uma ligada e tudo, a agenda está disponível, tá? Estamos aqui para mais esclarecimentos se for necessário. Jéssica Moreira C. Mastologista, mastologia lá no Instagram, tá? Então tá aí precisando de mais informações, ficou com alguma dúvida? Entre em contato lá com a Jéssica, que com certeza ela vai te atender, tá? Obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que aqui. agradeço. Adorei. Volte sempre, tá? Obrigada. Com certeza, bom obrigada. Dia. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, muito obrigada também, tá? Pela sua companhia. Foi maravilhoso ficar com você aqui. Lembra, tá? De acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Não esquece, nós estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter. Daqui a pouco, inclusive, as nossas reprises, né? O nosso programa de hoje já está lá disponível no YouTube, tá joia? Então, sempre acompanha aí a gente. Obrigada pela sua companhia. Continue assistindo a programação da TV Mar. A gente volta amanhã, a partir de 9h30 da manhã. Beijo. Tchau, tchau.